Porto Belo Shop Santos. Viver design, transformar ambientes, emocionar pessoas. Nesta edição, cenário para o nosso Let's Talk Clube Design, com a arquiteta Leandra Ferreira. Leandra, um prazer, fazia um tempinho que a gente não conversava, hein? Pois é, eu tava com saudades. A nossa ideia hoje é trazer um pouquinho, compartilhar um pouco com o nosso público de uma experiência incrível, né, que 6 profissionais, mais a Andrea Bastos, né, da Composé, viveram esses dias, né? Uma experiência muito legal, hein? Foi incrível. Essa viagem cultural, para mim, foi muito diferente. Ela trouxe muito essa conexão dessa emoção, sentimento, sabe? Esse lado religioso da cidade. Toda essa parte histórica de Alcântara, né? Essa cidade me emocionou muito. Então é uma energia muito forte, porque você vai caminhando ali para aquelas ruas de pedras, né? De muitos e muitos anos, né? São poucos habitantes lá, né? A trajetória também para chegar lá, que também é uma emoção, né? Acho que eu não sei se as meninas falaram, né? Comentaram. Eu não lembro se foi 1h40 ou quase 2 horas para chegar lá. E a cidade de São Luís, né, para ir para Alcântara, todo esse movimento em relação ao nível, né, nível da água, né? Então, a gente teve que esperar horas encher para a gente conseguir atravessar, né? É isso. Então, assim, é uma cultura específica lá do local mesmo, né? Diferente essa experiência e a gente poder ter esse contato com eles, né? Então, assim, foi bem bacana. A gente atravessou, chegamos na cidade, andamos para ver toda a parte histórica, com guia, né? Tudo foi guiado para a gente entender todo da época, né? E a gente também, antes de atravessar, teve a parte ali em São Luís, que é o centro histórico mesmo, né? E lá já tem uma arquitetura mais portuguesa, né? Muita azulejaria, né? Então os azulejos são muito em evidência. E a gente também percorreu pelas ruas ali, foi bem gostoso, bem prazeroso. É interessante que a gente tem uma conexão com o nosso centro, Sim. O nosso centro histórico. Lembra muito a frontaria azulejada. Muito. E um pouco essa configuração das cidades, como essas cidades se desenvolveram, na verdade. Sim. Né? Ali nós vemos, acho que século XVI, XVII, né, o grande desenvolvimento dessas regiões, e a gente percebe essa similaridade, né? O Brasil tem os seus recantos, mas com culturas totalmente diferentes. Mas para cada lugar que você vai, você vê que tem um pedacinho, né? Você se conecta. Nossa, eu tenho isso aqui na minha cidade e ele está lá aplicado também, mas com uma cultura diferente, né? Das pessoas que vivem ali. É interessante que o Maranhão também é muito colorido, não é? Sim, tem os tons fortes, né? Na verdade, todo o Nordeste tem um pouco disso. Sim. E eu imagino que, de alguma maneira, mexe um pouquinho, né, com a nossa estética. Lá na frente, provavelmente num projeto, aquilo vem de alguma forma, inspirando. Não que a gente vai sair virando super colorido quando o meu projeto não tem isso, mas acaba que a gente vai puxando um pouco dessa brasilidade, reconhecendo alguns elementos, podendo usar itens que remetem a um pouco. Eu acho que sempre vai ter um pouco dessa conexão, né? Então, a gente sabe que tem aquele lado minimalista da cidade mais urbana, mais cinza, né? Que muitas pessoas ali na agitação preferem. Mas eu acho que é legal essa integração da cor, né? Que um ponto ou 2 pontos de cor, ela traz uma alegria, traz uma felicidade para o projeto, né? Afinal, nós somos um país tropical, né? Exatamente. É um país que tem, onde realmente a gente percebe esse colorido. Aqui mesmo, né? Nós estamos no litoral e tem uma diversidade grande das cidades, né? Você vai para a Praia Grande, tem uma cara, né? algum ponto de destaque. Você está aqui em Santos, percebe isso também. Vai para o Guarujá, quer dizer, a nossa região toda. É tudo muito perto. Cria uma característica, né, de cada local. Já tem algumas vivências, algumas coisas diferentes e que de alguma maneira influenciam no final
no projeto, na maneira de enxergar, até porque os clientes também trazem isso para o profissional, não é? Cada um vai se identificar, né, com uma paleta de cores, né? Hoje, geralmente, a gente já faz isso, né? A gente já tem um processo de um mood board que a gente envia para o cliente para ver o que ele gosta, se ele é um minimalista, se ele gosta de tons neutros, tons pastéis, o que ele se identifica com cor quente, né, ou uma cor mais leve. Então vai depender assim da situação do cliente, o que pegada que ele vai estar, se ele quer uma coisa mais calmaria, né, tem se a vida dele é muito também. Exatamente, é muito momento de vida da pessoa, do cliente, né? Aí a gente agrega tudo isso e traz resultado aí para o cliente. Você falou que a experiência foi uma experiência muito interessante, principalmente desse sair um pouco, né, do dia a dia. Sim. O pessoal não tem muita ideia, né, mas o que o profissional de arquitetura, design de interiores, né, quem trabalha com obra, o dia a dia é um dia muito intenso, lidando com muitas pessoas, com prazos, né, muitas questões envolvidas. E sair um pouco disso, né, acaba sendo um ponto bacana também, né? Interessante. Porque ali, eu não sei, mas assim, de todas as viagens que eu já fiz, eu senti algo diferente. Porque às vezes a gente vai para algumas viagens culturais e você não consegue desconectar. Por mais que a gente vai ali, continua trabalhando, tem que dar o suporte ali para a equipe que está ali com os clientes, mas foi diferente. Foi muito diferente. Ali, eu acho que principalmente quando a gente chegou em Lençóis Maranhenses, nos Lençóis a gente tem uma energia que assim, as pessoas precisam conhecer esse lugar. Realmente, assim, e as pessoas falam dali que é algo, sabe, espiritual, sabe, de você realmente se conectar com você mesmo, com aquele lugar incrível, assim. Eu nunca vi uma paisagem tão maravilhosa. E parece que tem uma questão interessante da preservação. Essa população que vive desse espaço, desse lugar, que de alguma maneira está compartilhando com turistas, ou com pessoas que vêm visitar o local, mas que eles também têm uma preocupação muito grande com essa preservação, em manter esse lugar bonito e com esse nível, talvez, de... Tanto, só para as pessoas terem uma ideia, a parte de Lençóis Maranhenses, o tamanho, a proporção é do tamanho da cidade de São Paulo. É enorme, né? É muito grande. Então, você enxergar aquilo que não tem infinito, né? E assim, como que eles conseguem preservar? É só água que você pode levar, mas nada. Entendeu? Então, assim, se aquela garrafinha ali acabou, vai caminhar. Dá um medinho, né? Todo mundo tava, na hora que olhou aquilo, falou assim, é mentira que a gente vai caminhar e tudo isso. Será que a gente vai conseguir voltar, né? Então, assim, tem que ter um pouquinho de preparo físico, né? Não é brincadeira. Mas depois que você vai, nossa, eu não sei, é por isso que eu falo, é uma energia que te resgata, você cria força às vezes de onde você não tem e é uma felicidade assim realmente inexplicável do lugar. Legal. É muito interessante você conseguir fazer essas conexões, né? Tanto a questão histórica, né? Uma outra vivência, daí você tem São Luís e Alcântara. Isso. E depois essa outra possibilidade. Sim. Dentro do mesmo contexto. Até uma forma de você avaliar as maneiras diferentes de encarar os dois, não são passeios, né? As duas experiências. São experiências, né? São experiências diferentes, mas que são ali conectadas de alguma forma, né? Uma perto da outra. E esse networking também com os profissionais é muito legal, né? Foi muito bom. Foi uma parceria, sabe? Acho que cada um estava num momento também diferente, mas aí a gente vive que o nosso é muito próximo, né? A nossa vivência e o que a gente vive é muito igual, né? Na realidade, mas que cada um tem um momento diferente. Essa troca é gostosa. Acho que é muito bacana esse projeto, né? De ter realmente esses passeios culturais, de estar agregando, agrega muito para o nosso trabalho, né? Para nossa região. Enfim, é isso. Legal. Hoje nós estamos gravando então aqui na Porto Belo Shop, Sim. Porto Belo Shop Santos. E eu gosto sempre de fazer um ping-pongzinho, né, em função do que a gente tem aqui nesse espaço, trazendo um pouquinho de dúvidas, de pensares dos nossos, né, telespectadores e tal.
Posso fazer 2 perguntinhas? Vamos lá, estou preparada. A gente hoje tem ouvido muito falar dos grandes formatos, né? Sim. Antigamente, grande formato era 90 por 90. Agora a gente vai 1,60 m por 1,60 por 1,60. Sim. E ainda as lastras, né? A gente tem até aqui no nosso entorno peças muito grandes, não é? Como é que a gente pode trabalhar isso nesse nosso universo? Cabe em qualquer lugar? Posso colocar no banheiro? Olha, sempre a gente tem um jeito. Óbvio que, por exemplo, uma lastra, a gente pode tanto usar num grande ambiente no piso, mas aí realmente tem que ser um espaço que a gente consegue alongar, né? Num ambiente mais compacto eu já não consigo, mas eu consigo trabalhar nas paredes. Eu consigo criar, de repente, num apartamento, de 50 metros, 60 metros, enfim, de 60, né? Que hoje também a gente agora tem alguns de 34 metros quadrados em São Paulo. Mas a gente consegue criar um painel de TV, um painel decorativo perto da mesa de jantar ou, enfim, de um home office. Então dá pra gente trabalhar muito em painel na parede, né? Nos ambientes menores. Já nos ambientes maiores é tranquilo, aí você trabalha com qualquer formato, né? Eu gosto muito também, mesmo ainda do 60 por 1,20, que agora tem 1,20, aí já vai para 1,40, enfim, ele tem o 60, mas ele tem um maior comprimento. Ele, às vezes, em ambientes menores, ele também, que são ambientes mais retangulares. Então, você põe ele no sentido que você alonga mais o ambiente, principalmente, às vezes, para uma pequena integração. Entendi. De uma sala com a varanda, que hoje todo mundo faz para realmente, às vezes, mesmo naquele ambiente compacto, a gente ter a sensação que ele ampliou, né? Então, eu utilizo, acho que é bem bacana. É interessante como o uso das peças muda a maneira como a gente enxerga o ambiente. Totalmente. Então, isso é interessante a gente conhecer. Não tinha imaginado isso, sinceramente. Não, mas muda muito. Eu faço muito isso nos meus projetos. Às vezes, a maioria ali que compra, principalmente construtora, eles ainda entregavam, algumas construtoras ainda entregam o formato 60-60, que praticamente está quase fora de linha. Aí, algumas já entregam 80-80, 90-90. Mas a pessoa vem aqui, a gente chega nessa loja incrível, maravilhosa, vê esses formatos de 1,20 por 1,20 ou 1,20 e assim vai, né, com as laças, ela quer. E eu agora mesmo, a semana passada fizemos uma visita, a cliente não aguentou, ela falou, eu quero isso na minha casa. Eu falei, a gente vai dar um jeito, né? A gente só não consegue, às vezes, num formato acima de 1,20 m, de repente num banheiro, né? Que aí ele tem uma limitação, a não ser que a gente consiga colocar sempre na parede. Tá? Porque aí num banheiro, por exemplo, às vezes você não tem dimensão suficiente. É por conta de caimento, né? Corte, né? O caimento da água, o ralo, então dificulta um pouquinho, a gente tem que diminuir um pouquinho o formato. Mas a gente sempre dá um jeitinho de utilizar em algum lugar. Que legal, legal. E é muito interessante hoje que a gente percebe que esses padrões marmorizados, sim, né? Antigamente você falava padrão marmorizado, não, a pessoa usava mármore mesmo, sim, né? Sim. Uma que a gente agride um pouco a natureza, né? Então, e com o tempo isso vai, né? Certamente as jazidas vão acabar, vai mudando e tal. Mas hoje você tem nesses padrões marmorizados possibilidades incríveis, democratizou tremendamente, né? Porque eu não posso colocar mármore, mas posso colocar o porcelanato, sim, com uma qualidade excepcional e muito interessante, que às vezes a caixa que vem, as peças nem são iguais, mostram muito diferentes, parecidos com o mármore mesmo. Isso é bem legal de entender, eu gosto bastante. O que todo mundo ainda gosta muito é o calacata, né? Então, com os veios ainda mais para o dourado. Mas aí a gente tem uma infinidade de veios, né? Dessas tonalidades de pedras naturais empregada aí no porcelanato, né? Então é gostoso. Eu utilizo também bastante, os clientes amam, né? E a gente vem fazendo composição também, né? Resistência, menos porosidade, um monte de coisa, né? Muito mais rápido, né? De aplicar. Né? Eu já coloquei revestimento marmorizado fazendo painel atrás de cabeceira de cama, entendeu? Então você vem com essa linha acetinada, que você traz esse conceito de pedra natural e fica belíssimo, né? Aproveitando
Você falou do acetinado, brilho ou acetinado ou fosco? Eu tenho que confessar que eu amo acetinado. Eu amo acetinado. Eu tenho uma sensação de uma sofisticação. Exatamente. Alguns, depende muito do olhar. Eu tenho alguns clientes ainda que acham o brilho que esse é o luxo, sabe? Que isso dá imponência. Mas até onde vai, né? O que é luxo para mim? Para mim, sofisticado ainda, eu ainda prefiro no acetinado. Eu acho que isso traz leveza, praticidade, né? Em relação à limpeza, porque o brilho ele te dá mais trabalho, né? Um piso que ele tem que ter um cuidado diferente, porque senão ele fica manchado, né? Dependendo de produto que você usa. Então, ele aparece mais, né, a sujeira ali pro dia a dia. Então, eu sou a favor do acetinado. Se der, eu vou no acetinado. Perfeito. Acho que o nosso ping-pong valeu aqui, porque acrescentou muito para o nosso público de casa, que adora esse nosso universo Arq Decor e tem lá as suas dúvidas, não é? E a gente sempre recomenda. A melhor coisa é quando você tem um profissional, né, para comandar o seu projeto, né? Você pode ter uma ideia maravilhosa, incrível, quero fazer isso, mas quando você contrata um profissional, tem tudo isso, né? Sim. Não só a maneira como o profissional enxerga cada um desses itens, mas também todo o cronograma que faz parte dessa obra, né? Sim, com certeza. A obra tem que seguir bonitinho. E identificar, né, o perfil do cliente, porque cada um é um RG, né, ali diferente, entendeu? Então, acho que o importante é ter um profissional envolvido para conhecer aquelas pessoas, aquela família que vai para aquele novo lar ou que vai abrir ali o seu comércio, enfim. E aí a gente traz isso para ele, traz essa solução para ele, né? Que às vezes é difícil, o cliente às vezes não enxerga realmente fazer essa composição de tudo que ele ama. Perfeito. Leandra Ferreira, no nosso Let's Talk Clube Design Litoral Paulista, direto hoje da Porto Belo Shopping, Santos. Obrigado, Leandra. Obrigada a você. Uma outra oportunidade, a gente fica sempre ansioso. Vamos. Beijo, tchau, tchau.